quais são as principais barreiras que hoje, dentro da legislação brasileira, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero adotar, né? Eu tenho vontade de adotar tudo, mas eu não sei nem por onde começar. Eu quero adotar, mas eu vejo, porque a gente escuta a reportagem de vez em quando, né? Demora tantos anos para adotar, mas a gente não vai atrás para saber como que é, né? Uhum. Quais são as principais barreiras que existem hoje na adoção de crianças e adolescentes? Olha, a principal barreira, Márcia, é o perfil que os adotantes traçam do filho que eles desejam, tá? Porque todo mundo tem sonhos, todo mundo tem as suas idealizações, isso é normal do ser humano, né? Mas nos grupos de apoio à adoção, que inclusive eu sou coordenadora do grupo de apoio à adoção de São Bernardo do Campo, uma das tarefas nossas é explicar para os adotantes como são as crianças reais que estão para serem adotadas. Porque quando o pessoal chega assim lá no fórum, né, na vara da infância, fala, eu estou pensando assim, uma criança até 5 anos de idade, ou até 1 ano, até 2 anos, com a saúde perfeita, sem irmãos, aquele perfil clássico, né? O pessoal já fala logo de cara, olha, o perfil que você está pensando vai demorar aí uns 8 anos. Aí a pessoa, nossa, 8 anos, mas vamos percorrer esse caminho. Como é que são as crianças reais que estão para serem adotadas? Tá? Qual é o problema de você adotar uma criança com um pouco mais de idade? Qual é o problema de você ser pai ou mãe de uma criança que tem alguma deficiência física, intelectual, que tem alguma característica própria? Porque se a pessoa gesta, o filho vem como ele vem, não é? O que a gente falou aqui, né? Pois é, tem criança com TOD, TDAH, autismo, várias características. E o que acontece com esses pais? Eles vão aprendendo sobre essas características para dar aos filhos o suporte que eles precisam. Por que não pode ser assim no campo da adoção? Por que a pessoa tem que adotar uma criança perfeita? Não é? Entre aspas, né? Entre aspas. E eu digo para você, Márcia, criança perfeita é aquela que a vida nos dá de presente, é aquela que a vida coloca no colo da gente, que é aquela criança que a gente precisa, tá? Eu posso garantir para você. É um processo transformador a gente se tornar pai e mãe. Então, eu acho que o maior entrave é essa ideia que a pessoa tem. Eu quero adotar, mas só se for bebezinho. Eu quero adotar só se for perfeito. Né? Você não sabe, mesmo que ingesta, se a criança tem alguma doença e que em algum momento aquela doença vai eclodir na vida da criança, você não sabe. Por que não você abrir um pouco, dizem assim, né? Guarda-chuvas, livros e mentes só funcionam quando eles estão abertos. Né? E eu diria também o coração aberto. Você tem que estar com o coração aberto. Para amar, né? Sim, para amar. Então, o maior entrave é o perfil que os adotantes idealizam do filho. Então, quando eles frequentam um grupo de apoio à adoção, escutam depoimentos, escutam histórias e recebem o suporte necessário, eles vão entendendo quem são aquelas crianças. Tem hoje em dia muitos programas de busca ativa, como, por exemplo, Adote um Boa Noite, né, do Dr. Iberê, que o pessoal vê vídeos, filmes das crianças que estão disponíveis para adoção de um perfil um pouco mais difícil, né, que a maioria não deseja, e de repente se encanta. Fala, gente, olha aquela criança, que sorriso mais lindo, que história mais bonita. Então as histórias vão se cruzando, os caminhos vão se cruzando, famílias vão se formando, e é esse o trabalho nosso, né? Então, o maior entrave é o perfil que o adotante traça. Existem questões também que precisam ser aperfeiçoadas no sistema judiciário, mas essa é uma outra discussão. Não vou dizer que é tudo perfeitinho, não, né? Mas quem está dentro do mundo da adoção luta junto, colabora para que o sistema funcione de uma maneira melhor, tá? Eu acredito muito nisso, nessa força. Todo mundo junto, aperfeiçoando as coisas, ajudando, compartilhando uns com os outros a experiência, né? Até porque quando a gente pensa nesses entraves, né, Angélica, a gente tem que entender o seguinte, né? Se toda barreira que eu encontrar eu desistir, eu não mudo nada. Nada. Né? Nada. Eu mantenho exatamente como está. Uhum. Mas tudo aquilo que de repente eu começo a lutar, dialogar,
a refletir, a discutir, eu sempre vou estar partindo de algum ponto que aquilo possa melhorar, pode contribuir. Eu falo sempre, né, gente, assim, dentro do sistema, né, o sistema público, o sistema que a gente vive enquanto mundo, existem coisas que talvez a gente nem veja a mudança. Mas se eu fizer algum movimento hoje, talvez as próximas gerações tenham oportunidade. Se hoje nós estamos aqui, né, falando de um processo de adoção, né, de como esse processo, por exemplo, de adotar crianças pequenas, mas também de adotar crianças maiores, por exemplo, existe isso, é porque muitas pessoas se mobilizaram para isso. Sim. Se nós pegarmos, imagina, se hoje ainda tem o preconceito, imagina isso, Nossa. há 20, 30 anos atrás. Você nem escutava falar nessa possibilidade. Eu nunca tinha visto, assim, teve pessoas que adotaram crianças já com uma certa idade, mas assim, não era divulgado como hoje, né? Então, hoje a gente vê vários casos, né? Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que ela e o marido adotaram um filho bebê e ele nasceu com deficiência intelectual. Né? E eles dedicaram a vida deles ali a cuidar dessa criança, que hoje é um homem, né? Que já tá aí fazendo faculdade, né? Então, teve todo o apoio ali de família, né? De estrutura familiar, para capacitá-lo para o mundo, né? Para formá-lo para o mundo. Então, assim, mesmo você pegando um bebê, não quer dizer que essa criança não venha com algumas questões que a gente precisa olhar, né?